Olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, eu queria fazer a leitura deste texto jornalístico aqui com vocês hoje, para nós debatermos esse tema importante que está na mídia e também, para a gente debater não, para a gente ler um pouquinho sobre esse assunto, não tem como a gente debater aqui nesta aula, para a gente ler um pouquinho sobre esse tema e também para analisarmos algumas questões de como se estruturam os textos jornalísticos, afinal nós temos muitas habilidades relacionadas essa competência e também fazer algumas análises sintáticas aqui para a gente retomar alguns termos que nós já estudamos, ok? Principalmente eu vou tentar fazer a análise sintática aplicada à interpretação do texto, ok? Muito bem, essa reportagem que eu peguei é uma reportagem de um jornal chamado El País. Esse jornal é um jornal espanhol, mas existe a versão dele em língua portuguesa, que é sobretudo destinada aos acontecimentos do Brasil, ok? Então, olha lá, protestos antirracistas nos Estados Unidos é o tema da nossa reportagem. E o título a manchete: protestos contra a morte de George Floyd começam a provocar mudanças reais nos departamentos de polícia. E aí eu já chamo a atenção de cara para vocês para uma coisa. Primeiro, nós temos aqui a presença de um sujeito, protesto contra a morte de George Floyd, começam, né? Esse sujeito tem um núcleo, quem começa são os protestos, contra a morte de George Floyd, claramente é um complemento nominal. Olha a preposição aqui e olha que protestos é um termo que pede o seu complemento, né? Já a palavra morte, não, então pede protesto contra a morte de George Floyd. Contra a morte de George Floyd, esse aqui é o complemento nominal. Morte é o núcleo deste complemento nominal, concorda? E como núcleo, está acompanhado de a como um adjunta de nominal e de George Floyd como adjunta de nominal de morte. É a morte de quem? Né? O adjunta de nominal de morte. A palavra morte não precisaria ser complementada. Então, George Floyd, adjunta de nominal de morte. A adjunta de nominal de morte. Morte, núcleo deste complemento nominal, ok? Protestos contra a morte de George Floyd começam a provocar mudanças reais nos departamentos de polícia. Olha que interessante o uso desse adjunto de nominal aqui, ó, reais, né? Começam a provocar mudanças reais nos departamentos de polícia. Sabemos que reais é um adjunto de nominal, né? Começa a provocar o quê? Mudanças reais no departamento de polícia. Mudanças é o núcleo, reais são as características das mudanças reais. Agora, esse adjunto de nominal aqui, não basta classificarmos, vamos ver a importância da presença dele aqui. Esse adjunto de nominal deixa para a gente uma informação implícita. Qual a informação implícita que esse adjunto de nominal, lembrando que adjunto de nominal é um termo desnecessário do ponto de vista sintático, então sintaticamente o autor dessa manchete poderia tê-la escrito sem colocar esse adjunto de nominal, mas ele quis colocar, né? Quis colocar o adjunto de nominal. Que informação implícita a escolha por colocar esse adjunto de nominal traz para a gente? Isso mesmo, que talvez as mudanças que a gente esteja acostumado a ver não são mudanças reais. Ou talvez se ele não tivesse colocado essas mudanças, alguém ia falar assim, protesto contra a morte de George Floyd começa a provocar mudanças nos departamentos de polícia. Alguém ia falar assim, toda vez eles falam que vão ter mudança, mas não muda nada. Bom, quando ele resolve colocar um reais aqui, ele está evidenciando que agora sim parece ter mudança de verdade, porque até então não tinha nenhuma mudança. Ele está dando uma deixa de que o posicionamento dele é que pouca coisa muda nos departamentos de polícia em geral, e que agora pode ser que esteja mudando alguma coisa efetivamente. Minneapolis proíbe as técnicas de mobilização. Los Angeles reduz o orçamento policial. E cidades em todo o país debatem a repressão às manifestações. Muito bem, então já houve uma mudança em várias cidades, né? Fotinha da polícia, né? Destacando o fato de ela ser uma polícia militarizada, né? Então, a gente analisar a imagem interessante também, né? O policial ali, cavalo, tal, todo preparado para uma guerra, né? Uma guerra, a forma como está sendo retratado, né? Então, lá de Los Angeles, o Pablo escreveu, né? Quando o prefeito de Los Angeles apresentou seu orçamento para este ano,
a polícia da cidade recebeu um aumento de 7%. Isso foi em abril. Na quarta-feira passada, o prefeito anunciou uma redução de pelo menos 150 milhões de dólares. Olha só. Redução de, a palavra redução pede complemento. Redução de quê? De pelo menos 150 milhões de dólares no orçamento da polícia. Então mas ele poderia falar redução de 150 milhões de dólares. Quando ele manda um pelo menos, quer dizer, um adjunto adnominal, né? Quando ele resolve colocar esse adjunto adnominal, ele está mostrando que essa redução pode ser maior, pelo menos 150 milhões de dólares. Então a escolha do adjunto adnominal ajuda a construir a argumentação do texto. No orçamento da polícia, que serão destinados a programas sociais para a comunidade negra. Né? Olha de novo, programas sociais para a comunidade negra. Comunidade negra. Então, negro, adjunto adnominal de comunidade, ressaltando que não são esse orçamento não vai para qualquer lugar, ele vai para um lugar específico, e esse lugar tem a ver com a causa dos protestos que originaram uma mudança no pensamento a respeito da polícia. Não foi apenas um gesto. A onda de indignação que atravessa os Estados Unidos pela morte de George Floyd, nas mãos da brutalidade policial em Minneapolis, está provocando o anúncio de reformas em algumas cidades impensáveis até uma semana atrás. Então, anúncio de reformas impensáveis. Olha de novo, o adjunto adnominal, querendo caracterizar, querendo trazer informações importantes para o texto. Reformas na polícia não costumam acontecer. Ou reforma desse tipo, há pouco tempo ela era impensável, né? Realmente parece haver uma mudança. Aumentar o dinheiro destinado à polícia ano a ano é algo que nem se discute em uma grande cidade. Por exemplo, então, o normal é que se aumente e não que se diminua, né? Por exemplo, o orçamento da polícia. Por exemplo, em Los Angeles, cujo departamento se tornou a imagem viva da brutalidade do racismo nos anos 80 e 90, esse orçamento chega a 1,8 bilhões de dólares por ano para 10 mil policiais. Faça as continhas aí. Em Nova York, são 5,6 bilhões para 36 mil agentes. São departamentos gigantescos. Olha o adjunto adnominal, querendo de novo expressar a opinião da pessoa que está escrevendo o texto. Né? São departamentos gigantescos para os quais é muito delicado politicamente mexer no dinheiro. É delicado, é muito delicado. Mas como assim é delicado mexer no dinheiro? Não pode mexer? A lei não permite? Não, politicamente falando, né? A escolha dos termos gerando significado para o texto. Então, quer dizer, não é que não pode, não, mas geralmente as pessoas não gostam, os políticos não fazem, porque repercute mal mexer no orçamento da polícia. Né? Em geral, as pessoas gostam que policiais sejam valorizados. Né? E, no plano legal, praticamente imunes à justiça. Portanto, a cascata de reformas que está sendo anunciada nesta semana pode significar um antes e um depois na relação dos políticos e das cidades dos Estados Unidos com suas forças policiais. A morte de uma pessoa detida pela polícia parece ser a única coisa que faz rever a maneira como a polícia atua nos Estados Unidos. A única coisa, né? Olha o única, querendo ressaltar que nada faz a polícia mudar, a não ser que morra uma pessoa, quer dizer, uma coisa gravíssima. Né? Na verdade, a vida é o primeiro dos direitos, então um atentado à vida seria o último ataque que se pode fazer a um direito. Né? Isso já aconteceu em 2014, quando o uso de câmeras e uniformes se generalizou depois da morte de Michael Brown em Ferguson. A falta de depoimentos conclusivos sobre o que aconteceu impediu que os agentes fossem processados. Mas o que está acontecendo agora revela um debate mais profundo. Né? Então, depoimentos conclusivos. Né? A falta de depoimentos, não é que faltou depoimento, é que os depoimentos não foram conclusivos. Né? Então, faltou depoimentos conclusivos. Okay? Em Minneapolis, o centro dos protestos, as autoridades anunciaram na sexta-feira um acordo com a polícia para proibir o uso de técnicas de imobilização no pescoço, com o joelho ou com o braço. Em Nova York, a imobilização no pescoço estava teoricamente restrita
quando o mundo assistiu à morte de Eric Garner, em 2014, depois de ter dito uma dezena de vezes que não conseguia respirar. Então, depois de ter dito uma dezena de vezes, né? Só uma vez. O autor quer ressaltar como aconteceu, como foi frequente o pedido de ajuda por ele, né? Em Los Angeles, cortar a circulação do pescoço com o braço é proibido desde 1982. Ok? Bom, então vocês estão vendo que algumas regras sobre como segurar um detido estão mudando graças ao que aconteceu recentemente. A realidade é que existe uma grande zona cinzenta. Olha que interessante. Ela é grande e ela é cinzenta. Então, de novo, adjuntos adjuntais contribuindo para a argumentação do texto, para tornar o texto mais dramático, sobre as técnicas de imobilização. Por exemplo, é permitida uma chave no pescoço que corta o fluxo sanguíneo da artéria carótica para imobilizar o suspeito. Em resposta aos protestos, uma dúzia de departamentos de polícia na Califórnia anunciou que deixará de usar essa manobra. Então, essa coisa de estrangular uma pessoa está proibida, né, de usar para segurar uma pessoa. O governador disse na sexta-feira que aprovará uma lei que proíbe diretamente o ensino dessa técnica aos policiais, né? Iniciativas semelhantes foram lançadas no Colorado e Wisconsin. Em Seattle, a chefe de polícia anunciou que deixará de usar gás lacrimogêneo nas manifestações durante 30 dias para revisar suas táticas de controle de protestos. Mas existe outro nível de reforma que não é puramente operacional e que será mais difícil do que uma decisão de um prefeito, né? Então ele está querendo deixar claro que tem coisas que não estão à altura de uma decisão de um prefeito, né? Algumas coisas são mais profundas, né? Não é bem assim, só ir lá e mudar a regra. A polícia dos Estados Unidos é, na prática, imune à justiça, devido a uma doutrina desenvolvida ao longo dos anos e conhecida como imunidade qualificada. O princípio básico é que um policial não cometeu um crime, a menos que haja um claro precedente judicial com o qual compará-lo. Na ausência de precedentes, há cada vez menos condenações, o que significa que há, por sua vez, menos precedentes. E eu queria fazer um adendo importante aqui. Existe uma diferença brutal, né? Quem for fazer direito que vai descobrir isso, entre as leis no Brasil, na maioria do mundo, e as leis nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo. Lá existe um negócio chamado common law, né? Lá, se vocês assistirem a filmes americanos que têm julgamentos, vão reparar isso, passem a reparar. Eles nunca, quando estão no julgamento, citam uma lei. Eles não citam uma lei. Ah, segundo a lei tal, não sei o quê. Não, eles falam assim, segundo o caso tal. Nos Estados Unidos, não existem leis, ou mentira, quase não existem leis, né? Os processos são decididos com base em processos anteriores. Então, se você quer dizer que o seu vizinho está fazendo barulho e está te incomodando e, portanto, a polícia tem que intervir, você não vai falar assim, segundo o artigo tal, da lei tal, a polícia tem que intervir quando meu vizinho faz barulho. Não, você vai dizer assim, segundo o caso fulano de tal contra fulano de tal, a polícia deve intervir. É assim que funciona a lei lá nos Estados Unidos. Você baseia uma decisão judicial baseando-se em outra decisão judicial anterior, ok? Então, gera um problema aqui no caso de condenação policial. Porque se nunca até hoje teve condenações policiais, você vai condenar um policial baseado em qual lei, digamos? Baseado em qual outra condenação policial? Então, existe uma tendência às coisas permanecerem como estão. É difícil mudar apenas as decisões judiciais, né? Ok? Muito bem. Vamos continuar a leitura então. Existem outros exemplos de que isso poderia mudar nesta onda de protestos sem precedentes próximos e que não cede em intensidade depois de 10 dias. Então, essa onda de protestos sem precedentes próximos, né? Adjunta Jornal de Protestos, ressaltando a importância deles. Em Buffalo, Nova York, um repórter gravou policiais empurrando um senhor de 75 anos. Então, de novo, utilização de adjunta de nominal para ressaltar a idade desse senhor. Essa informação, sintaticamente, ela é desnecessária, mas semanticamente ela é muito importante para reforçar a ideia de que a polícia age de forma brutal ou com uma força desnecessária, né? A fragilidade do senhor, né? O homem caiu para trás e abriu a cabeça ao bater no chão. O vídeo viralizou nesta sexta-feira e 2 policiais foram suspensos do emprego e do salário. Em resposta,
57 colegas pediram demissão. Neste sábado, foram apresentadas acusações de agressão contra os policiais. Vamos chamar a atenção aqui, ó, rapidinho. Neste sábado, foram apresentadas acusações de agressão contra os policiais. Vamos deixar isso aqui de lado, que você não sabe classificar isso aqui ainda, mas vamos para essa parte aqui da oração, que essa você sabe sim. Foram apresentados é o verbo, locução verbal, dá uma paradinha, porque pode ser que tenha o que aqui? Uma voz passiva, né? Acusações de agressão contra os policiais é o sujeito. Foram apresentadas, as acusações foram apresentadas, ok? Muito bem. O agente da passiva aqui está oculto, não sabemos quem apresentou, né? Não ficou claro quem é o agente da passiva aqui, quer dizer, quem efetivamente praticou a ação de apresentar, né? Criou-se uma voz passiva para não mostrar quem apresentou as acusações, mas apenas para mostrar que as acusações aconteceram, elas foram apresentadas. Então eu dou quem sofreu a ação, mas não dou quem praticou a ação como informação. Para isso, construir uma oração na voz passiva, por exemplo, né? Posso também fazer uma oração com sujeito indeterminado, é uma outra alternativa. Bom, foram apresentadas que acusações de agressão contra os policiais, ok? Muito bem, acusações é o núcleo desse sujeito, ok? Então, acusações de agressão contra os policiais. Você concorda que sempre que você tem uma acusação, você tem uma acusação contra alguém? Então, contra os policiais é o complemento nominal de acusações. E de agressão é o mero adjunto adnominal de acusações. Então, esse núcleo acusações teve dois amiguinhos aqui. O de agressão e o contra os policiais. Sendo contra os policiais um complemento nominal e o de agressão de agressão um adjunto adnominal. Okay? Se a gente não fizer essa interpretação, talvez fique parecendo que contra os policiais foi a agressão, quer dizer, a agressão aconteceu contra os policiais. Não, na verdade, a acusação é contra os policiais. E qual a acusação? A acusação de agressão. Ok? E aí a gente pode aplicar aquela regrinha para descobrir qual que é qual, aquela última regrinha lá de uma relação ativa ou passiva. Quer dizer, vamos tentar aplicar essa regrinha, vamos ver se vai funcionar. Né? Os policiais acusaram ou os policiais foram acusados? Os policiais foram acusados. Bom, então uma relação de passividade. Quando a relação é de passividade, nós temos um complemento nominal. Ok? Em Los Angeles, vários vídeos colocam em questão a atuação da polícia durante as manifestações em massa desses dias. Então são vários vídeos. Olha o adjunto adnominal contribuindo para a argumentação. Algumas delas violentas. São vídeos em que os policiais parecem bater nas pessoas gratuitamente e sem agressão prévia. Né? Olha de novo o adjunto adnominal, mostrando que não houve uma agressão anterior que justificasse. Né? O chefe de polícia, Michael Moore, não fez a defesa pétrea da acusação de seus agentes, que se poderia esperar de qualquer chefe de polícia em qualquer outro órgão da história, e prometeu investigar incidentes em qualquer outro momento da história, e prometeu investigar incidentes isolados. Então, muito importante a gente ressaltar isso aqui, ó, a defesa pétrea, né? É quase uma acusação que o repórter está fazendo, né? Defesa pétrea, né? Como se todo chefe de polícia defendesse sempre o seu policial a qualquer preço, né? Pétrea, uma defesa pétrea, forte, né? Pétrea que vem de pedra, né? Ok? Incisiva. E prometeu investigar incidentes isolados. Olha aqui que o Michael Moore, embora o Michael Moore esteja aí, né, sendo mais incisivo com seus policiais do que geralmente se acredita que os chefes de polícia são, ele falou que os incidentes são isolados. Então não é prometeu investigar os incidentes, né, ele coloca minuciosamente o adjunto adnominal aqui isolados para defender os seus policiais, dizendo que, olha, não, esses incidentes filmados aí são isolados. Na maioria das situações não aconteceu dessa forma. O departamento publicou um comunicado encorajando que qualquer cidadão que sentir que seus direitos foram violados, faça uma denúncia. Embora as reformas operacionais sejam avanços,
não se pode reformar a polícia sem reduzir drasticamente seu tamanho e seu poder, diz Aaron Lichtman, advogado especialista em abuso policial e professor da Universidade da Califórnia. Então, não é um advogado qualquer. Eu tenho um adjunto adnominal aqui para caracterizar esse advogado, dizendo a importância dele. É um advogado especialista em abuso policial. Né? A questão, diz Lichtman, não é apenas reforçar a maneira como a polícia interage com os cidadãos. A questão geral é que deveria haver menos interações da polícia com os cidadãos, por princípio. Entendo que prestemos atenção aos mortos, mas nos vídeos das manifestações vemos que existem muitas interações que provocam muitos danos e que não são mortes. Então, muitas interações, muitos danos. Né? Para colocar em perspectiva onde estamos em termos de reforma policial, conclui: os policiais que assassinam alguém a sangue frio diante de uma câmera serão processados. Bem, é um passo, mas não estamos nem perto do último passo. Muito bem. Espero que com a leitura desse texto vocês tenham revisto alguns conceitos gramaticais, aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto e feito a análise de como se constrói as ideias que se quer transmitir com um determinado texto. Ok? Muito bem.